No Talmud, eles dizem que Yeshua é um acrônimo para uma frase. E eles colocam Yeshu, uma maneira abreviada de escrever Yeshua, para esse acrônimo. Um acrônimo é quando a letra pode ser lida como uma nova palavra, não necessariamente letra a letra como a sigla. Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Organizações das Nações Unidas. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Cadastro de Pessoa Física, são siglas. CPF. RJ, Rio de Janeiro. Cada letra corresponde a uma palavra. Já o acrônimo, não necessariamente cada letra vai corresponder a uma palavra, mas vai formar uma nova palavra. Então, no Talmud é explicado que Yeshu é designado como um acrônimo da frase hebraica Yod, Men, Het. Yod, Men, Het. Que transliterado essa palavra tem o som de I, E. Na origem, o Yod tem o som de IA, mas eles criaram sinais massoréticos para que mudasse o som. Os sinais massoréticos são sinais e pontos inventados pelos líderes religiosos, chamados massoretas. Eles acrescentaram no alfabeto hebraico esses sinais com o argumento de que facilitaria a compreensão, porque o alfabeto hebraico não tem vogais, o que não condiz com a verdade. Além disso, todo o alfabeto do mundo inteiro existe consoantes com som vocálico. Ie é um bode adorado desde a antiguidade. Iod e E, um som que eles fizeram referência a esse acrônimo. Essa letra aqui é o Men. Essa letra aqui é o Re. Tem som de R. Re. Aqui é a letra Men, que é essa letra aqui. E aqui a letra Re. Aqui tá CH, chá, mas é um som de R. Re. Por isso que eu digo, para transliterar na forma que uma pessoa que fala português falar, na verdade deveria ser colocado R aqui. Porque assim ela vai falar o som que a letra corresponde. Correspondendo aqui a letra Men. E a letra Het. Yemar. Essa primeira palavra da frase, nós já vemos que é Yemar. Então, o som da palavra Ie corresponde, então, a este aqui. Tem um significado. A segunda palavra desse acrônimo é Shin, Men e Vav. Isso aqui é um Shin. Então, a gente já também entendeu que a segunda palavra desse acrônimo já começa com SH. Então, aí corresponde a isso daqui. Não é isso? Um acrônimo. E essa palavra aqui, Shin, Men, Shemu. A última palavra do acrônimo dessa frase, ele diz que é Vav,
Zayin, Kaf, Resh e Vav. Aqui é um Vav e aqui é um Vav. Então, nós já vemos que a primeira letra dessa última palavra corresponde ao U, que é aqui. Então, é uma frase, um acrônimo para a forma abreviada do nome mudado, modificação completa, que eles dizem que é o nome do Messias. E o que significa essa palavra aqui? Vav, som de U. Vav, som de U. Zayin, som de Z. Kaf, Resh, som de R. E Vav, som de U. Então, essa palavra aqui nós já vemos que é um acrônimo, porque as letras iniciais estão formando realmente aqui. O som dela é Yemar, Shemô, Vizhero, algo semelhante assim. Eu não sou especialista em hebraico, mas eu tô vendo que é um acrônimo porque eu tô estudando letra a letra. O que significa essa frase? Yemar Shemô Vizhero significa que seja esquecido seu nome e a sua memória. É isso que significa esse acrônimo. Mas este não é o nome do verdadeiro Messias. Esse já é uma forma que eles fizeram para esconder o verdadeiro nome. A pronúncia do nome do filho é Iá, Iahusha. E não se escreve dessa forma que sai esse som, porque aqui está escrito Ie, né? Vamos colocar como se tivesse os sinais massoréticos, é a letra Yod. É a letra Shin. É a letra Vav. É a letra Ain. Não é assim que escreve o nome do filho. O nome do verdadeiro Messias foi escolhido pelo próprio Criador Yahuwah. Enviou um anjo até a Virgem para dizer a ela qual é o nome do filho que seria concebido. Eles tentam esconder esse nome desde o início. Tanto é que até hoje está oculto, está escondido, está trocado. Após a época do período do cativeiro, as referências do nome do Messias estão dessa forma aqui. Como no livro de Neemias e de Esdras. Eu estou me referindo às escrituras em hebraico e não às outras mais deturpadas do que estas, com nomes totalmente diferentes do original, como aquelas que saíram os nomes de Roma. E é Sus, e depois da época do ano de 1500 inventaram a letra J e escreveram Jesus. Existe um bode adorado até hoje, Iê. Eles adoram até hoje o Sol como se fosse Deus, Júpiter, uma referência a Zeus, Deus, uma referência ao nome Zeus. Então, tudo tem um significado. Quando você busca algum religioso e pergunta, ele diz que o nome do filho do Criador, ele tem vários nomes. Na verdade, não, ele só tem um. E é apenas um nome.
Quem tem vários nomes, na verdade, é o usurpador. Você pode chamar ele de vários nomes, porque ele realmente tem vários nomes, várias identidades, várias faces. Mas o Filho do Eterno só é um, e o Criador do céu e da terra é um. O que levaria uma pessoa a achar que o nome não tem importância, que o nome do Criador do céu e da terra e do Filho do Criador do céu e da terra não tem importância, que você poderia chamá-lo por nomes abreviados, apelidos. Se cada um se preocupa com seu próprio nome, uma mãe, um pai procura minuciosamente qual nome escolher para colocar no seu filho, porque acha que seria diferente com o nome do Messias que viria nesta terra para fazer uma ação tão grandiosa que seria lembrada de geração em geração. Cada pessoa se preocupa com seu nome de manter ele limpo, de colocar um nome correspondente e bom no seu filho. Levaria uma pessoa a achar que você pode chamar ele por apelido, por título, ou então por um nome abreviado. Ou então trocar o nome dele, que nem é o nome que existe. O que vale é o que está no seu coração. Você pode chamar o seu filho de porco, mas você ama o seu filho. O que vale é o que realmente está no seu coração. O nome é muito importante. Cada ser humano preserva o nome. O que dirá o Criador do céu e da terra? Se tudo o que acontece nessa terra é uma ação figurativa muito mais além do que a vida humana dessa terra. O nome do Filho do Criador do céu e da terra, através da própria Bíblia e estudando o hebraico na forma original, você vê que o nome dele é este. Ele recebeu um nome acima de todo nome. O nome do Pai é este. O nome do Pai não é tão escondido, eles escondem a forma de pronunciar, dizendo que é impronunciável, que só tem consoantes. Mas existe no nome do Pai e do Filho as consoantes com sons vocálicos. Existem várias palavras que são pronunciadas desde o início, desde a antiguidade, apenas escritas por consoantes, porque existe a pronúncia. Se não existisse, não existiria nenhuma escrita. Então, isso é um abrupto ataque contra o pai e contra o filho, pretextos mais descabido para tentar fazer uma pessoa estagnar e não buscar a verdade e acreditar como meninos a toda a doutrina ensinada em todos os lugares. Aquele povo que se chama pelo meu nome. Os profetas também têm o nome do Pai no nome dele. Na origem, você vê que o nome dos profetas existe o nome do Pai. Mas eles vão tentar esconder isso de você. Por exemplo, o nome de Yashayahu. Contém o nome do Pai nesse nome. Mas eles acrescentaram os sinais maçoréticos para mudar o som. Na origem, sem esse sinal maçorético, a gente lê com o som que é. Yod, Shin, Ayan, Yod, He, Vav. O nome do Pai consta aqui, nesse nome. Aqui. Yashayahu. E o nome do Pai consta no nome dos profetas. Mas eles trocaram, colocaram assim. Por quê? Porque eles estão dando ênfase a uma entidade que não é o verdadeiro. E isso, como eu já falei, em todas as escrituras, em todas elas, disseminada ao mundo todo. As nações estão contaminadas, todas elas. Esse é o alfabeto hebraico, com suas mudanças ao longo do tempo, mas o alfabeto tem o mesmo som. A, Ba, Ga, Da, Ha. A, Ba, Ga, Da. O alfabeto hebraico na inicial, quando era formado por essas figuras, cada uma delas também tem significado e uma compreensão.
Tanto é que cada letra continua com seu significado e com sua compreensão, mesmo nos dias atuais. O alfabeto como está hoje em dia. A, ba, ga, da, ha, o, za, ha, ta, ya, ka, la, ma, na, sa, a, pei, fei, za, ka, ra, cha, ta. Na maneira mais antiga. A, ba, ga, da, ha, o, za, ha, ta, ya. Então, como você vê, o som na origem é o mesmo, mas eles criaram os sinais maçoréticos para que tenha outro som. Hoje em dia eles chamam de Aleph, Alaf, Bet, Bit, Gimel, Gamal. Por quê? Porque eles acrescentaram sons para que tenha som de E. Na origem é A, não é IE, é IA. Esse nome aqui, o povo que se chama pelo meu nome. Não é judeus, abuseus, saduceus, fariseus, zebeus, mas é Yahudim. Yahudá. Re no meio da palavra, seguido de Vav. Ru. Letra Dalet. Letra Re no final. Yahudá. Esse Re seguido da consoante vocálica, Ru. Esse Re no final da palavra, atônico, A. Yahudá. Letra T. Letra Re no meio da palavra. Letra Vav. Letra Resh, Ra. Tá, porque é letra Tá. Essa aqui seguido dessa daqui. Ru. E essa daqui que é a letra Resh. R. Como é que se fala? Tahor. Puro. Então, é só para mostrar para vocês que quando o Re vem no meio da palavra, seguido de uma consoante vocálica, ele vai ter som de R, seguido do som da consoante vocálica que o acompanha. Yahusha, esse é o nome do filho. Quando o Re vem no começo da palavra ou no meio da palavra, sempre vai ter som de consoante. De Re, Vav, Re. Esse é o nome do pai. Re no fim da palavra, atônico. Yahuá. Eu sou aquele que existe, que sempre existiu e que sempre existirá. Tem um significado bem amplo esse nome e que só vem
e pertence ao Criador do céu e da terra, porque Ele é o único que sempre existiu, que sempre existirá e que existe. Todos os outros são criaturas. Eles não existiram sempre, não existirão para sempre, se não for da vontade do Criador do céu e da terra. Então, esse nome aqui é o nome do Criador do céu e da terra. É assim que ele quer ser lembrado. É assim que a Bíblia diz como ele quer ser lembrado. E o nome do filho, que o anjo enviado pelo Criador do céu e da terra foi até a Virgem dizer para ela qual nome ela deveria colocar no filho. É este nome, Yahushua. Este é o mesmo nome que todos os romanos prenderam e mataram os apóstolos para não pregar neste nome. Tiraram a verdade, colocaram a assolação abominável no lugar e prosperaram até hoje. E até quando durar isso? Até o fim dos tempos, quando Yahushua voltar. E todo olho verá. Aquele povo que se chama pelo meu nome. Um nome acima de todo nome ele recebeu. E é este nome. Porque Yahuwah salva. No livro de Rusha, é Rusha. No livro de Rusha, no capítulo 2, no versículo 16 a 23, Yahuwah, Criador do céu e da terra, disse: acontecerá naquele dia, diz Yahuwah, me chamarás meu marido e não mais me chamarás meu Baal. É assim que está escrito aqui, nessa Bíblia. Mas aí você pega outras e dá uma olhada. E acontecerá naquele dia, diz Yahweh, não é Yahweh, é Yahuwah. Yahuwah. Me chamarás meu marido, não me chamará mais meu Baal. Mas aí você pega a referência bem aqui e vai ler o que eles dizem. O nome Baal, entre parênteses, significa Senhor. Senhor significa 666. Meu Baal significa o dominador. Significa o opositor do Criador do céu e da terra. Aqui nessa Bíblia, no pequeno dicionário que ela tem no fim, ela diz o que significa Senhor. Significa Adon, possuidor, dono. Aqui, neste livro, que é o livro de Rusha, não tem nada a ver com esse nome, Rusha. Re mais o Ru, Shin mais a Rusha. O que tem a ver Pedro com Tiago, João no barquinho? São nomes totalmente distintos. Tem um significado, mas não é o povo que se chama pelo nome do Eterno, e sim o povo que se chama pelo nome do opositor, do usurpador que roubou a palavra do Eterno. No capítulo 2, no versículo 16, ela diz: e naquele dia diz, aqui já está as letras em hebraico, mas não está dizendo como se fala, tá? Iá, eles estão dando apelido, diminuindo o nome.
É uma blasfêmia mesmo isso. Ela me chamará meu marido e não me chamará mais meu Baal. Aqui está entre parênteses. O que significa Baal? Senhor. Existe algum lugar que alguém já parou de chamá-lo de meu Baal? Porque em toda a Bíblia está escrito Senhor. Os nomes foram substituídos. O templo está profanado e será purificado quando Yahushua voltar. Senhor é uma palavra que significa Baal. Colocaram esse título na Bíblia dando homenagem a Satanás e não ao Criador do céu e da terra. Essa é a verdade. Para nós brasileiros que nascemos um dia desse, a gente entende que a palavra Senhor é um pronome de tratamento que a gente tem em respeito a um Senhor. Estou chamando ele de Senhor. Mas na origem, o nome Senhor significa Baal, e Baal significa o opositor do Criador do céu e da terra. Então, todos esses nomes e títulos colocados na Bíblia são homenagem ao opositor do Criador do céu e da terra. Eles, em momento nenhum, colocaram a verdade e deixaram ela ser proclamada. Aquele povo que se chama do meu nome, invocar o meu nome, eu vos ouvirei. Aquele que invocar o nome do Filho será salvo. Aquele que invocar o nome do Pai será salvo. A Bíblia inteira nos mostra que nós devemos invocar o nome correto. Não há uma congregação religiosa que não esteja escondendo o nome do Pai e do Filho. Não há uma congregação religiosa que seja fundada e seguindo a verdade. Se você procurar quem foi o fundador de todas elas, eu não encontrei nenhuma que não fosse maçom. E você sabe o que o maçom adora? É o Deus. O Deus, o Zeus, o Zebu, o Satã. Tudo de forma oculta. Existem aqueles que o adoram, que se demonstram que estão adorando, e aqueles que estão vestidos de pele de cordeiro dentro das igrejas, mas são lobos devoradores. A Bíblia é clara do começo ao fim quanto a isso. Quem foi que crucificou o Messias? Foi a própria igreja, porque por inveja, porque não queria. Os filhos do maligno não é apenas uma influência do ar, não. É filho carnal. Existe o joio, existe o trigo. A Bíblia diz: quem foi que plantou? Veio o inimigo e plantou a semente do joio no meio do trigo. Quer que arranquemos? Não, deixe crescer junta até o dia da ceifa. Então, nem tudo que aparentemente parece ser é. Nem todos que aparentemente aparecem ser seres humanos veio do Criador do céu e da terra. A Bíblia também diz: se é que o Espírito do Criador habita em vós, existe aqueles cujo Espírito não vem do Criador do céu e da terra, mas tem um corpo humano. Que não nasceram puro como os seres humanos, que nasce puro e limpo, como um jornal, uma folha em branco, pura, limpa, e que, à medida que vai crescendo no mundo corrompido, vai sendo jogado todo tipo de sujeira e de influência nela. Esses nasceram do Criador do céu e da terra, mas aqueles outros, eles já nasceram impuros, conscientes do que são, de onde vieram e o que estão fazendo aqui nessa terra. Foi permitido pelo Criador do céu e da terra. Por quê? Todos nós saberemos. Quem são aqueles em que em sua fronte estará escrito o nome do Criador do céu e da terra e o nome de seu Filho? Estes são os que não estão contaminados com mulheres. O que são mulheres na Bíblia? São igrejas. No lugar onde nós achávamos que nós iríamos ser purificados e que encontraríamos o verdadeiro Pai, amor verdadeiro, não, ali está nos contaminando, nos bloqueando, cauterizando a nossa mente para que nós não saibamos da verdade, ensinando da maneira que querem. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai, e a rua, e na sua boca não se achou engano.
E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher. O que é mulher? A igreja. Assentada sobre uma besta. O que é a besta? O nome já diz. Cheia de nomes de blasfêmia. Quais são os nomes de blasfêmia? Esses todos colocados aqui na Bíblia. E tinha 7 cabeças e 10 chifres. O que são isso? As filhas. Todas elas. Da onde que surgiu todas as Bíblias? Quanto tempo que veio todas as Bíblias? Da onde que surgiu o nome Jesus? Da onde que veio a letra J? Não existe nenhuma letra no alfabeto hebraico até hoje que tenha um som de letra J. Então nós entendemos que a palavra, ela tem origem hebraica. Hebraico é o idioma original, considerado até hoje como o idioma sagrado. A escrita foi mudada, mas o som está preservado até colocarem os sinais maçoréticos, acrescentando mais som. Mas se você estudar e buscar na origem, você vê qual é o som original e o que foi acrescentado. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Criador do céu e da terra e contra o seu ungido. E o que são aqui os reis da terra? São as autoridades. E quem são os príncipes? São os líderes religiosos. Aqui no livro de Salmos 2, versículo 2, diz: os reis da terra se levantaram e os príncipes juntos se mancomunam contra o Criador do céu e da terra e contra o seu ungido, dizendo: rompamos suas ataduras e sacudimos de nós as suas cordas. Aqui eles estão querendo se desligar do Criador do céu e da terra a qualquer custo, e eles se juntaram, os reis da terra, contra o Criador do céu e da terra e contra o seu ungido. E isso era o que estava acontecendo antes, aconteceu na vinda do Messias, aconteceu depois do Messias e está acontecendo agora. No início eles colocaram essas letras. Isso tem alguma coisa a ver com o nome do Criador do céu e da terra? O nome do Filho? Esse daqui foi a modificação que eles fizeram na origem hebraica. Esse daqui é a modificação que eles fizeram na Grande Roma quando eles distribuíram as Bíblias, que foi o nome Jesus. O J foi criado no ano de 1500, por aí. Antes disso era Iesus. E antes do Iesus, essa modificação tem origem latim em Roma. E essa modificação tem origem hebraica. Essa daqui, se você transliterar para saber o que significa isso em hebraico, significa cavalo. Iassus. Isso é uma blasfêmia. Mas se você traduzir isso daqui para o latim, o que significa? Significa isto é porco. De qualquer forma, é uma blasfêmia terrível, abominável. Uma blasfêmia terrível e outro um acrônimo e uma adoração satânica. Todos eles estão adorando entidades do mal e todos eles estão blasfemando o nome. Este daqui é um acrônimo representando que seu nome fique no esquecimento para sempre. Esse daqui, como o nome próprio já está mostrando, é um porco. Existe um porco adorado em Roma chamado Porcodil. Se você for buscar tudo na origem, você vai ver que é verdade. Algumas pessoas, para tentar tampar com a peneira, chamam de teoria da conspiração. Mas não é teoria, isso é uma prática. Está acontecendo e não é teoria, é uma prática. Conspirando contra o Pai, o Criador do céu e da terra, e contra o Filho. Vamos então transliterar o nome Jesus. Já que colocaram o nome dele na Bíblia, origem hebraica, então vamos transliterar para ver o que acontece, que nome que vai dar isso daqui.
Foi assim desde a antiguidade, desde quando eles trocaram os nomes. Se é escrito da direita para a esquerda, a primeira letra é essa. Então, Iod, S. S é isso daqui. Vav, som de U. S. O que significa isso daqui em hebraico? Significa cavalo. O nome dele é cavalo? O que tem a ver cavalo com o nome do filho do Criador do céu e da terra? Mas aí a gente volta mais um pouco. Quem foi que inventou esse nome aqui? Este nome veio de Roma, tem origem latim, e este nome é uma abominação assoladora no lugar onde deveria ser santo. Em hebraico, eles esconderam o nome e colocaram Yeshua. Assim, não é isso? Eles trocaram a letra, eles mudaram completamente o nome, porque é escrito Yod, Re, Vav, Shin, Ai. Mas eles trocaram, eles tiraram o Re, que é a letra que vem no nome do Eterno, e trocaram a ordem, colocaram o Vav, o U aqui e o Shin aqui, ficou Yeshua. Aí eles também inventaram os pontinhos massoréticos para mudar o som aqui, que é Ia, na origem, para ficar Ie. O que é Ie? Ie é um bode adorado desde a antiguidade. Ie, bode. Se você pesquisar na internet, você vai ver. Shuá, o que Shuá significa? Pranto, choro. Mas Chá significa salva. Chá é salva.